Bom, rapaziada, Brasil passou dessa data FIFA, né? Vivo, classificou para a Copa do Mundo, empatou com o Equador e venceu o Paraguai. E hoje a gente vai fazer aquele básico balanceamento, falar um pouco sobre isso e ver quem sai positivo e negativo para a próxima data FIFA. Começando aqui, né, fazendo esse balanço, eu já separei aqui os nomes da convocação e dei as minhas notas, né, na minha opinião. Começando pelo gol, Alisson para mim sai médio para positivo, né? Não tomou gol, uma coisa que a seleção vinha tomando. Bento e Hugo, neutro, tá? Não jogaram, então não tem para que avaliar os caras. Na lateral, eu avalio o Wesley neutro para negativo. Por quê? Porque o Wesley não jogou, mas no primeiro jogo ele foi cortado pelo Dorival, né? O Dorival levou 25, mas você pode escalar 23 pro jogo. Na primeira partida, ele cortou o Wesley. Isso já dá a entender um pouco que o Wesley não é um jogador com vaga cativa no elenco, né? E pro Wanderson, ao contrário, eu dou nota média para positiva, tá? Acho que o Wanderson jogou bem o primeiro jogo. No segundo, acho que ele foi médio para bom. Partindo para a lateral esquerda, Alexandro também médio para bom. Acho que ele fez um bom jogo contra o Equador defensivamente, mas contra o Paraguai acho sim que ele foi mal, tá? Um jogo médio para ruim do Alexandre contra o Paraguai, principalmente na questão ofensiva. E o Carlos Augusto, neutro, né? Não comprometeu, mas também não fez a diferença. Neutro para o Carlos Augusto. Partindo para nossa zaga, Marquinhos, médio para positivo para o Marquinhos, tá? Acho que quando ele tem um zagueiro ali físico, né? O Marquinhos é um zagueiro muito mais técnico. Quando ele tem um zagueiro físico, um cara alto, um cara forte do lado dele, isso ajuda muito o Marquinhos. Então, médio para positivo. E o cara do lado dele é o Alex Ribeiro. E esse aqui, cara, se eu pudesse dar 1000 positivos, eu dava. Que boa notícia foi o Alex Ribeiro nessa convocação da seleção. Foi simplesmente sensacional, né? Acho que é a melhor notícia que o Brasil tem depois da classificação para a Copa. É o Alex Ribeiro ter chegado à seleção brasileira. E eu falei até lá no TikTok, né? Quando o Bremer, Gabriel Magalhães, Militão voltarem, o Ancelotti vai ter dor de cabeça, porque vai ter que botar o Alex para jogar, porque ele fez por merecer e conquistou essa vaga, tá? Agora, partindo pro resto dos zagueiros, cara, Danilo, eu coloquei aqui neutro, né? Não vi ele fazendo nenhuma diferença. Léo Ortiz, neutro também. E Beraldo, eu coloquei neutro para positivo, né? Médio positivo pro Beraldo. Acho que contra o Paraguai ele entrou muito bem defensivamente. Ofensivamente já cedeu um pouco, mas como ele é zagueiro, ele entrou ali na lateral no lugar do Alexandre, que fazia uma partida ruim, porque o Carlos Augusto tinha sido cortado para esse jogo contra o Paraguai. Partindo agora para o nosso meio campo, começando, cara, pelo Casemiro, que eu não sei o que deu na cabeça do Fernando Diniz, do Dorival, para não convocar o Casemiro. Simplesmente esqueceram do melhor volante brasileiro dos últimos anos, que continua jogando em alto nível, recuperou a boa forma no Manchester United, voltou à seleção agora com o Carlo Ancelotti e provou que não deveria ter saído nunca, né? 2 jogos muito consistentes do Casemiro, ajudando tanto na solidez defensiva quanto na consistência do meio campo, né? Acho que é um cara irremovível, indesconvocável dessa seleção brasileira. E o parceiro dele no meio campo, Bruno Guimarães, nota média para positiva, tá? No primeiro jogo contra o Equador, acho que o Bruno foi mal, mas no segundo contra o Paraguai, acho que ele foi sensacional, muito bom. O Bruno foi feito para jogar com um volante mais atrás dele e um meia mais à frente, né? Não acho que vai funcionar jogar com Bruno Guimarães e Gerson, porque são 2 jogadores que, ao meu ver, têm características um pouco parecidas, né? Acho que jogar com Bruno Guimarães, Casemiro e Matheus Cunha, ou um possível Neymar em boa forma, ou um Rafinha ou um Rodrigo por dentro, acho que é a melhor solução para o Brasil. E não jogar com 2 segundos volantes, mas sim com um primeiro volante, um segundo volante e um meia mais ofensivo. Continuando no nosso meio campo, vamos falar do Gerson. Eu dei aqui para o Gerson uma nota positiva, tá? Acho que o Gerson foi bem. Ele indo para o Zenit ou não, ele conseguiu conquistar uma vaga na seleção, né? Eu acho sim que ele vai estar na Copa, mesmo que ele vá para o Zenit. Faltando um mês para a Copa do Mundo, um ano para a Copa do Mundo, eu não acho que o Dorival vá fazer alguma mudança drástica na convocação e tirar um ou outro jogador que estava hoje. Talvez tire um ou outro, né? Provavelmente, mas acho que o Gerson é um dos nomes que, mesmo saindo do futebol brasileiro, permanece no grupo. Andrei Santos e Ederson, neutro, né? Não deu para avaliar o suficiente esses 2 jogadores. Já partindo agora para os nossos meias, ou os caras mais ofensivos, né? Matheus Cunha, nota positiva máxima,
tá? Muito boa a convocação do Matheus Cunha. Ali como meia é sem dúvida a melhor forma dele. Os treinadores anteriores que convocaram o Matheus Cunha e botaram ele para jogar de atacante, cara, isso foi um pecado. A melhor forma do Cunha foi jogando no Wolverhampton nessa temporada de meia, um pouco mais para frente do que um meia, né? Quase um segundo atacante, um falso 9, jogando atrás do centroavante. E isso foi a melhor forma dele. O Ancelotti soube aplicar, colocou o Cunha para jogar ali e fez uma partida excepcional praticamente contra o Paraguai. Só não é nota 10 para ele, porque aquele gol não pode perder. Um cara que já jogou de centroavante não pode perder um gol daquele. Ele passou da bola, tentou consertar, acabou tirando praticamente o gol do Brasil. E o Andreas Pereira, neutro, né? Não dá para avaliar os caras que praticamente não jogaram. Partindo agora para o nosso ataque, vamos começar pela ponta esquerda. Martinelli, nota positiva para o Martinelli, tá? Acho que ele jogou muito bem contra o Paraguai, buscou chance o tempo todo em cima da marcação paraguaia. Para mim, Martinelli muito bem avaliado, sem dúvida vai estar na próxima convocação. E o outro ponto esquerda foi o Vini Júnior. Cara, o Vini Júnior aqui eu dei médio para bom, tá? Eu acho importante o Vini ter boas atuações com a camisa da seleção e ele joga bem contra o Equador, né? Ele não faz um jogo ruim. E contra o Paraguai, ele também se mantém ali numa régua de médio para bom e faz o gol da vitória. Então é importante que o Vini tenha esses jogos bons, né? A gente espera, obviamente, de um jogador que já foi melhor do mundo, que ele faça um grande jogo pela seleção brasileira. Mas eu acho que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Com bons jogos em bons jogos, uma hora o Vini vai fazer um grande jogo pela seleção brasileira e pelo andar da carruagem pode acabar sendo na Copa esse grande jogo dele, que seria sensacional. Continuando no ataque, vamos pro outro lado agora, para nossa ponta direita, Rafinha. Nota neutro para positivo, tá? Acho que Rafinha só jogou um jogo, né? Então, e esse jogo que ele jogou contra o Paraguai, ele foi bem mediano, tá? Eu boto neutro para positivo, mas poderia ser neutro, só neutro, tranquilamente. Antony também neutro. E o Estevão, cara, eu vou colocar no neutro, né? Ele jogou no primeiro jogo, não jogou no segundo, mas vou colocar no neutro porque acho que ele não comprometeu, mas também não fez uma diferença absurda, né? Eu acho sim que o Estevão tem que estar na próxima convocação e eu sempre vou defender que Estevão, Andy, que esses moleques sejam convocados se estiverem em boa forma, porque eles são jogadores muito promissores que têm tudo para estar no futuro da seleção. Então é de extrema importância que eles já estejam adaptados com esse ambiente no futebol de alto nível. E falar do último nome, o único que sai negativado dessa data FIFA, na minha opinião, é o Richarlison, cara. Claramente não está tendo nível para jogar na seleção brasileira. O Richarlison foi muito mal contra o Equador, contra o Paraguai, quando entrou também não fez um pingo de diferença. É uma pena porque o Richarlison foi um jogador que muita gente comemorou o retorno dele à seleção, achando, né, que ele conseguiria jogar bola, conseguiria ser aquele Richarlison lá de 22 que fez uma ótima Copa do Mundo. Mas não teve jeito, rapaziada. O Richarlison foi de fato muito mal e eu tenho certeza que com o Endrick e o Pedro em boa forma, provavelmente o Richarlison não retorne à seleção. Agora vamos falar de futuro, né? Quem eu acho que sai, quem eu acho que fica, principalmente quem eu acho que volta para a próxima convocação das últimas duas rodadas. Começando pelo gol, né? Acho que é o mais óbvio. Acho que o Ederson em boa forma volta para a seleção. Se sair o Bento ou o Neneca, na minha opinião, é indiferente, porque com o retorno do Ederson, qualquer um desses dois ficaria para ser terceiro goleiro. Então acho que o Ederson voltar é quase unanimidade, tá? Lá dentro da seleção brasileira. E o terceiro goleiro é indiferente. Provavelmente fica o Bento, porque já tem mais tempo de seleção, mas eu confesso que preferia que ficasse o Neneca. Na lateral direita, com o corte do Wesley, né, na primeira rodada, como eu comentei aqui, acho que ele ficou médio para negativo. Numa não convocação do Wesley na próxima data FIFA, o que eu acho que pode acontecer, eu daria a chance para o Dodô da Fiorentina, que fez uma ótima temporada lá na Itália, principalmente chegando até a semifinal da Conference League com o time italiano. Aqui, chovendo molhado, né? Falar do óbvio, falar aqui dos meio-campistas ou pontas, depende de como a gente vai querer usar, Neymar e Rodrigo, né? O Rodrigo, acho que é quase 100% de certeza que ele volta estando em boa forma. E o Neymar é aquela, né, cara? Ele tem que estar bem fisicamente. Estando bem fisicamente, é um fato que ele vai estar na seleção. Eu coloquei aqui, provavelmente sairia o Andreas Pereira para chegar o Neymar. E aí coloquei o Ederson, meio campista, como uma provável saída também, né? Mas a gente tem que lembrar que, se manter a regra de levar 26 jogadores,
o Ancelotti só levou 25 para essa data FIFA. Então, teoricamente, teria uma vaga ainda a ser ocupada. Pode vir a ser a vaga do Rodrigo, né? E os outros dois nomes que eu coloquei aqui, eu já falei deles aqui nesse vídeo, são os atacantes Endrick e Pedro, que eu acho que estão à frente do Richarlison. Com um corte do Pombo, o Endrick em boa forma, acho que o Ancelotti pode levar o garoto, já que ele treinou o Endrick no Real Madrid. Mas, como o Endrick jogou pouco, né, não dá pra saber se o Ancelotti confia no Endrick. Eu coloquei o Pedro aqui, mas por questão pessoal mesmo, eu gosto desse centroavantão, desse cara mais de área, esse cara mais forte. Então coloquei o Pedro porque é um dos nomes bons, né? Mas a gente não pode esquecer também do Igor Jesus, do Botafogo, que é um cara muito mais rápido do que o Pedro, é um atacante mais móvel, é uma pegada um pouco mais Endrick, só que com um pouco mais de altura. E foi isso, rapaziada. Esse é o meu balanço, né, para a seleção brasileira. E eu acho sim que é um time muito bom, tá? O Brasil tem boas peças individualmente. O Brasil melhorou muito daquele jogo contra a Argentina, que a gente tomou uma surra, para o jogo contra o Paraguai, tá? É uma evolução absurda. Por mais que no placar, assim, para quem não entende taticamente futebol, para quem só gosta de assistir, obviamente não é uma mudança tão grande, mas acredito que na comissão técnica eles conseguem enxergar essa evolução. A gente foi de tomar 4 gols para tomar 0, e foi de tomar 0 e fazer 0 para fazer um gol e praticamente amassar o Paraguai. Então, muito positivo a evolução da seleção brasileira. No mais, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal que vai dar uma força monstra. Comenta aqui embaixo ideias de vídeo. Eu tô pensando e acho que vou trazer um vídeo comentando sobre os brasileiros, como cada um chega pro Super Mundial de Clubes da FIFA. Então comenta aqui embaixo se você apoia essa ideia. Novamente, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que torce para a seleção e para aquele arrombado que torce contra também. Vai me dar uma força absurda. É nóis e tamo junto.